E a SpaceX está proibida de voar com o Falcon 9. Você não ouviu errado, tá bom? A SpaceX, com seu foguete Falcon 9, o que mais voa na atualidade, está em solo até a decisão da FAA a respeito do os próximos passos. Lembrando, a gente já falou sobre isso, ou teve uma falha durante uma missão Starlink ocorrida na Califórnia, tá bom? Onde o primeiro estágio deu tudo certo, o problema foi no segundo estágio, que começou a vazar oxigênio líquido e depois não conseguiu ligar de novo. De acordo com o Elon, o motor do segundo estágio explodiu, mas mesmo assim as cargas conseguiram ser liberadas, o que não significou uma coisa muito boa. Então, a SpaceX soltou esse comunicado aqui, basicamente reforçando, né, os pontos a respeito do que aconteceu. Está dizendo que os 20 satélites foram lançados do complexo de lançamento espacial 4E na estação da Força Espacial de Vandenberg. O primeiro estágio foi tudo ok, o pouso do segundo estágio do primeiro estágio foi ok também. E aí eles falaram que durante o segundo estágio a primeira queima foi normal. O problema é que teve um vazamento de oxigênio líquido que se desenvolveu no segundo estágio. E depois o religamento dos motores do segundo estágio, né, do motor do segundo estágio, perdão, para subir o perigeu, usando o Merlin vácuo, apresentou uma anomalia e não foi possível realizar essa segunda queima com sucesso. Ele falou que, entretanto, o segundo estágio sobreviveu e ainda conseguiu liberar os satélites, mas não conseguiu circularizar a sua órbita. A gente vai explicar isso aqui porque pode parecer uma bobeira, mas é muito importante. E aí mas ele conseguiu fazer o que eles chamam de passivate, que é diminuir a órbita dele para depois cair na Terra, tá bom? Como? Boa pergunta. Isso deixou os satélites numa órbita excêntrica com um perigeu muito baixo, o que é de 135 km, que é metade do que é esperado para o perigeu para esse perfil de missão. E aí falou que as equipes viraram a noite lá para tentar entrar em contato com os satélites para mandar um comando para fazer uma queima adiantada, ou seja, eles vão ligar os motores dos Starlinks e falar: "Ó, meu filho, queima o que você tiver aí para subir o perigeu, tá?" E aí, mas os satélites, como falando aqui, eles tiveram um ambiente de muito arrasto aerodinâmico. Você fala: "Nossa, mas 135 km tem arrasto ainda?" Tem, e a gente vai explicar isso bonitinho, você vai ver. E a cada passagem no perigeu eles perdiam 5 km de altitude, tá? Do apogeu, tá bom? Então, a gente vai explicar isso aqui também, porque isso aqui é muito importante, tá? E aí, nesse nível de empuxo, é muito improvável que esses satélites consigam sobreviver, tá bom? E eles vão reentrar na atmosfera e por aí vai, mas não apresentam risco, tá bom? E aí a SpaceX fala que tá feliz ali, né, com os esforços da equipe para poder resolver essa situação. E isso é um evento que lembra como o espaço é treta, né? E a SpaceX fez 364 lançamentos da família Falcon, levando astronautas, cargas comerciais e milhares de satélites Starlink, tornando a família Falcon, a família de foguetes Falcon, a mais confiável, uma das mais confiáveis do mundo. E a SpaceX vai fazer uma investigação completa em coordenação com a FAA para determinar a causa raiz, né, as causas principais, e fazer as ações corretivas para garantir o sucesso das próximas missões, tá bom? Então, e eles querem, né, obviamente, voltar a voar o quanto antes. Agora, a FAA se pronunciou, obviamente, falando que eles vão conduzir sim uma investigação, tá? A gente comentou isso no nosso Twitter. A FAA soltou ali um comunicado dizendo que vão fazer a investigação conforme esperado, que ocorreu, né, essa falha. E aí eles colocam aqui falando que a SpaceX vai ter que apresentar um relatório, incluindo as ações corretivas. E o retorno ao voo é baseado na opinião da FAA, que vai determinar se o sistema, o processo ou os procedimentos relacionados a esse incidente não afetaram a segurança da população, né? Apesar de ter falado aqui em cima que não teve nenhum risco. Além disso, a SpaceX vai ter que apresentar e receber uma aprovação da FAA para modificar a sua licença, que incorpora qualquer ação corretiva e consiga atender a todos os licenciamentos, as requisições de licenciamento que forem necessárias, tá? É basicamente isso. É a burocracia aqui, mas faz parte. A FAA está errada de fazer isso? Não!
Não está errada. Assim, mas é o Falcon 9, ele já voou um monte de vezes. Não interessa, tá bom? Deu erro, tem que passar por investigação. Isso faz parte da segurança de voo de todas as missões espaciais e com a SpaceX não pode ser diferente, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho o que aconteceu, por que deu essa treta, por que a missão é uma falha total. Ela não é uma falha parcial, como a gente tá ouvindo em vários lugares, é uma falha total. Então a gente tem aqui nosso planeta Terra, tá bom? E aí a gente tem aqui a nossa órbita do Falcon 9. Então o Falcon 9 subiu ali bonitinho e ele entrou em órbita. Ele conseguiu entrar em órbita, isso a gente viu. Ele chegou a 27 mil e poucos quilômetros por hora, beleza. Mas ele não entrou em uma órbita circular, porque nunca se entra em órbita circular. Ele entrou em uma órbita excêntrica. O que é uma órbita excêntrica? Tá bom? Ele vai sair daqui e vai fazer isso aqui. Lógico que estou exagerando, tá bom? Para a gente conseguir entender essas nuances aqui desse lançamento. Então, nesse ponto aqui, é o que a gente chama de perigeu, certo? Que é o ponto mais baixo da órbita, tá? Ponto mais baixo, bonito. Aí, beleza? E aqui na parte desse lado aqui, a gente tem o apogeu, que é o ponto mais alto da órbita. Ponto mais alto, tá certo? O que acontece? Toda vez que o satélite da Starlink passa pelo perigeu, ele vai perder altitude, porque vai ter um arrasto aqui da atmosfera, tá? A atmosfera ela vai até ali 500 km, ela vai ter alguma influência boa ali da atmosfera, tá? Então, isso vai acontecer, isso é normal, a estação espacial passa por isso também. Então, toda vez que ele ia passando aqui, ó, passou uma vez aqui, ó, pimba, passou uma vez, né? Passou uma vez aqui, pumba, perdeu menos 5 km de apogeu, tá? E o perigeu também vai diminuindo, tá? Mas toda vez que ele ia passando, ele ia perdendo. Os motores não conseguiam, né? Os motores dos Starlinks, né? Eles não conseguiam vencer esse arrasto, porque eles foram colocados em uma altitude, um perigeu muito baixo. Como que você corrige isso? Com o que a SpaceX pretendia fazer, que é uma queima de circularização de órbita, que eu falo várias e várias vezes para vocês a respeito disso. Então, o que eles iam fazer? Mais uma queima, né? Que ia deixar a órbita basicamente circular. Ou seja, eles iam tirar esse apogeu maior aqui, iam meio que transferir para o perigeu. Tá? Então, meio que, ao invés da gente ter uma elipse, uma órbita elíptica, certo? A gente passaria a ter uma órbita circular. Tá bom? E isso tudo ia ser feito com 1 segundo de queima, cara. 1 segundo de queima. É impressionante como o espaço ele é punitivo mesmo. Então, com apenas 1 segundo de queima faltando, a SpaceX não conseguiu fazer a circularização dessa órbita e, consequentemente, perdeu todos os satélites da Starlink. Eles falaram que tinha um na prática que estava sobrevivendo, mas a chance dele, mesmo assim, ele entrou na órbita errada, ele não vai durar tanto de esperado, então é sim muito cabível chamar essa missão de uma falha. É uma pena que o Falcon 9 tenha acontecido isso, tá bom? Foi a primeira falha do Falcon 9 no seu segundo estágio, tá? A primeira vez que a gente viu isso em mais de 364 voos da família Falcon, como bem a SpaceX falou. Então, é um foguete ainda extremamente bem sucedido. E a gente ainda tem o Falcon 9 Bloco 5, que é o Bloco 5, que é a versão do Falcon que voa agora. Ele ainda tem uma taxa de sucesso de apenas 99,7%. O que é maravilhoso. Não é bom, é maravilhoso. Então o Falcon 9 agora fica com 3 falhas na família Falcon, desde a primeira versão, 3 falhas. A primeira acontecida em 2015, em voo. A segunda falha é acontecida em 2016, em solo, num teste estático. E agora em 2024, com uma missão no segundo estágio. Pelo menos foram falhas diferentes, né? Não foram nos mesmos pontos. Então a SpaceX agora vai passar por essa investigação. O cronograma de lançamentos do Falcon já era para o mês de julho, tá? Sim, só um milagre para sair uma investigação antes do final de julho. Seria ótimo, tá? Talvez não seja um problema realmente muito grave, tá? Mas a SpaceX vai ter que identificar, vai ter que fazer um relatório, preencher um monte de papel e a nossa querida FAA
vai ter que analisar. E aí eles que vão lá e falam, olha, beleza, está aprovado, não está aprovado o seu relatório e agora faça um outro pedido de licença ali para voltar a voar. É exatamente o que a gente já viu com o Starship. A gente não esperava que acontecesse com o Falcon, afinal a gente nunca torce para nenhum foguete dar errado, né? Mas infelizmente aconteceu. Tá? E parem de achar que a FAA está errada em fazer investigação, porque ela não está errada. Tá bom? Tem investigações, que nem uma coisa é você falar assim, o Falcon, o Starship, você falou que talvez fosse exagerado. Sim, mas o Starship é um veículo em teste. Ele é um veículo que não está operacional, ele não leva carga, ele não leva pessoas. O Falcon 9 ia levar 2 missões tripuladas em um mês. Tá? Começo de agosto com a Polaris e depois a Crew 9, que provavelmente vão ser atrasadas também. Pode ser que seja pouco, tá? As preparações da Dragon não param, né? O que vai parar é só a preparação do Falcon, daquele... ou pelo menos as coisas que são relacionadas ao ponto que teve a falha. Então, quando você tem um veículo que é Human Rated, que a gente fala, que ele é certificado para uso de, né, para transporte de seres humanos, tem que sim ter uma grande precaução. Afinal, tem vidas em jogo e a gente não quer que isso se repita, a SpaceX não quer que isso se repita, a FAA não quer que isso se repita. Mas, deixa aí sua opinião, você acha que pegaram pesado demais com o Falcon 9? Deixa o seu like, se inscreva aqui no Cortes do Space Orbit, manda o seu Pix aqui pra gente, afinal precisamos da sua ajuda para manter o nosso trabalho aqui, ó, pix@spaceorbit.com.br e acesse a loja do Fogueteiro, afinal somos o seu lugar do espaço aqui na Terra.